Olá, meus amores, é um prazer poder estar aqui com vocês, né, nesse novo modelo, nesse novo formato aí online. Espero que eu possa contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês. E eu vou falar um pouquinho das definições e padrões de biodiversidade. Acho que alguns de vocês já devem ter visto aí bastante sobre biodiversidade, outros menos, mas estou aqui então para contribuir aí com a formação de vocês. Essa disciplina do professor Sandro, né, que agora no RAI, né, foi solicitado que eu pudesse estar oferecendo para vocês. Eu espero que vocês aproveitem aí ao máximo né, o que eu possa contribuir aí para essa formação. Bom, mas vamos lá. O que é biodiversidade, né? Então, a biodiversidade ou diversidade biológica é um conceito que se refere à diversidade de organismo numa área local ou numa região, incluindo o conjunto de espécies dos 5 reinos, a variação genética, ou seja, os genes que existem na natureza, que são as unidades que compõem o patrimônio genético, e suas respostas ao meio também, e bem como os ecossistemas, ou seja, uma definição bem ampla, né, do que aquilo que a gente imagina como só riqueza de espécies. A biodiversidade também, segundo o artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, diz que é a variedade de organismo vivo de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e seus complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e de ecossistema. Então, mais uma vez, reforçando aí esse conhecimento que é bastante amplo. Bom, mas qual é a biodiversidade que existe hoje no planeta? O que se sabe hoje? A gente tem hoje cerca de 1.500.000 espécies descritas, mas se acredita que tenha mais de 30 milhões de espécies ainda que não foram descritas. Então, tem um longo caminho ainda para a gente conhecer toda essa biodiversidade. Se vocês observarem o gráfico aqui do lado esquerdo, a maioria, né, é compreendida desse 1.500.000 que é descrito hoje, a maioria é formado pelos insetos, seguido das plantas com flores, e aqui todos os outros artrópodes desse grupo maior também, aqui os moluscos, aqui todas as outras plantas que não com flores. Então veja só essa diversidade, né, como é grande. Os fungos estariam, né, aqui. Então vocês conseguem observar ainda, né, que ainda tem um grande caminho para se chegar aí a conhecer toda essa biodiversidade. E a gente só consegue proteger alguma coisa à medida que a gente conhece essa biodiversidade. E a gente está falando dos reinos da diversidade em termos de espécie. E quando a gente fala um pouquinho de diversidade genética, então, nem se fala, a gente está longe, muito longe de se conhecer essa biodiversidade. Então, alguns exemplos aqui de algumas adaptações para as plantas de deserto: ela reduziu o tamanho da folha para diminuir a área de absorção, né, de luz e perder, consequentemente, água, transformar folhas em espinho também é uma adaptação, o caule suculento para armazenar a água é uma maneira aí dela se adaptar. Então, essa diversidade genética a gente está muito longe de se conhecer. Aqui embaixo a gente tem a viviparidade das espécies de mangue. O que significa isso? Significa que as espécies, a semente germina ainda dentro do fruto, ela desenvolve a plântulazinha, já cai uma plântulazinha no chão, quando esse fruto cai no chão, já sai uma plântulazinha já desenvolvida. Então, ela não deixa a semente jogada aí no ambiente por um longo período esperando uma condição adversa, uma vez que no mangue existe todo, né, uma deficiência de saturação aí de oxigênio. Então é uma adaptação aí dessas espécies a esse ambiente. Dentro das espécies que a gente conhece aqui, o ingá também ele tem um processo de viviparidade, então não tem como armazenar o ingá justamente porque a sementinha germina aí antes mesmo do fruto cair no chão. Então a gente nem faz ideia de todas essas diversidades genéticas que nós temos. Então que a gente é completamente desconhecido. Uma coisa que também é importante falar riqueza é diferente de biodiversidade. O que significa riqueza? Riqueza é o número de espécies,
a diversidade leva em consideração a abundância dos indivíduos dentro daquele ambiente. E além disso, né, a gente não está nem falando de diversidade genética, evolutiva, espacial, então também podemos falar em biodiversidade nesses termos. Mas então tem que ficar muito claro, porque a maioria dos trabalhos que a gente pega aí, principalmente dos alunos que estão iniciando, a gente quer achar sinônimo e fala aí em diversidade, em biodiversidade como sinônimo de riqueza, mas elas são coisas distintas. Riqueza é o número de espécies em determinado lugar. Biodiversidade é a riqueza considerando a abundância dos indivíduos. Então, é uma outra grandeza que se avalia aí né, em ecologia, né, tem bastante análise aí ecológica levando em consideração, então tem índice para se calcular aí a biodiversidade. Mas é uma outra forma, então, de nos expressarmos. Mas por que as espécies não se distribuem uniformemente? Por que a gente não encontra o mesmo padrão de biodiversidade em todos os ambientes? Porque algumas comunidades são mais ricas, outras são mais pobres? Porque existe realmente um padrão? Será que existe um padrão de riqueza de espécie? E quais as razões para definir esse padrão? Então, se vocês olharem aqui, a gente tem a maior diversidade nas zonas climáticas tropicais. É onde vocês vão encontrar a maior diversidade de espécie. Maior riqueza de espécies estariam nessa região tropicais. Mas quais os fatores que estariam responsáveis por essas variações? Então, eu posso ter geográfico, né, as barreiras, as limitações, a latitude. Por isso, né, a região da linha tropical teria maior diversidade. Mas só isso não responde. Eu também tenho fatores abióticos, temperatura, o clima, o tempo. São fatores que também influenciam nessa riqueza, nessa diversidade biológica. E fatores biológicos também. A interação entre as espécies vai determinar se aquela área é mais rica ou menos rica, dependendo aí dessas interações que acontecem. Mas então, eu tenho também, além desses fatores, eu tenho o tempo. O padrão geológico, ele determina um padrão de biodiversidade. Se vocês olharem ao longo do tempo, se vocês pegarem esse gráficozinho, mais o gráfico B, aqui a gente vai ver que no início nós tivemos, nas eras geológicas, começando com as pteridófitas, depois a gimnosperma, e só depois apareceu as angiospermas, 120 milhões de anos, mais ou menos, um pouquinho antes. Vejam, né? Isso é um padrão de diversidade ao longo de uma era geológica. Aqui também, né, nós temos aí os peixes, depois, né, o vermelhinho aqui é os insetos e assim por diante, nesse padrão relacionado então com as eras geológicas que foram aparecendo aí determinados grupos de espécies. Então a gente pode dizer que a era geológica, né, esse tempo, é um padrão de riqueza, um padrão de biodiversidade também. Quem descreveu pelas primeiras vezes esses padrões globais de biodiversidade foi Darwin, o Bates, o Wallace. Então foram os primeiros a falar que existia um padrão de diversidade ao longo de um gradiente espacial. Então eles falavam, né, eles foram as primeiras pessoas que apresentaram então esses termos aí, que existia diferentes locais com diferente quantidade aí, de espécies. O Wallace, então, é responsável pela distribuição geográfica das espécies associadas às mudanças climáticas, a teoria que explicava, então, o surgimento e a perpetuação das variedades e formas específicas do nosso planeta. Darwin, como é conhecido de todos aí, a origem das espécies, a evolução a partir de um ancestral comum, e Bates, então, aí falando do mimetismo batesiano. Se vocês olharem aqui, o que é o mimetismo batesiano? É você se identificar, geralmente, com um organismo não palatável, tendo as mesmas características morfológicas para que o predador não venha comer a semente, né, ou outros organismos. Então, só voltando aqui, então, meu computador não quer voltar, mas então esse mimetismo falava exatamente isso. Deixa eu parar aqui.